Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Pessoal, viemos para mais um programa, o quarto programa em que nós analisamos a entrevista que a Angela Merkel, chanceler alemã, concedeu a Lionel Barber e Guy Chazan. Nós que estamos observando a sua visão coerente, austera e justa sobre a Europa e sobre o mundo. A reportagem foi publicada no sábado 18 de janeiro na Folha de São Paulo, na seção Mundo. Vamos a mais um trecho da entrevista. Portanto, a defesa dificilmente é o único ponto de discórdia com os Estados Unidos. Nós que estávamos narrando a discórdia clara entre Angela Merkel, que prefere o capitalismo social-democrata e o multilateralismo, ao capitalismo tacanho de Donald Trump, que prega o neoliberalismo, mas que na prática pratica o protecionismo. O comércio é uma irritação constante, sobretudo porque, como vimos, desde 1990, a Alemanha possui uma balança comercial favorável, que inclusive no ano de 1990 superou a norte-americana, e isso é algo que irrita e preocupa os Estados Unidos. A União Europeia pode ficar sob pressão entre os Estados Unidos e a China. Isso pode acontecer, mas também podemos tentar evitá-lo. Então é óbvio que o mundo hoje está se polarizando entre esses dois grandes países e os repórteres experimentados tentaram sinucar Angela Merkel. Qual é o lado da Alemanha? China ou Estados Unidos? Ela, ponderada, moderada, equilibrada, dirá que a Europa poderá tomar proveito de ambos e desta situação. A Alemanha tem poucas ilusões sobre a China. Autoridades e empresários estão tão irritados quanto os americanos com o roubo de propriedade intelectual, práticas de investimento injustas, hackers e violações de direitos humanos. Ela dizendo as mesmas falas que Donald Trump acerca daquilo que a China vem propondo para o mundo, que para eles, dois grandes líderes, nada mais é do que um capitalismo predatório e internamente uma ditadura. Antes, um parceiro estratégico, a China é cada vez mais vista em Berlim como rival sistêmica. Mas Merkel defende firmemente o estreito relacionamento com Pequim. Então é óbvio que ela tem noção da realidade, que a grande potência do século XXI é a China, mas também tem os seus pontos de discórdia. Como foi o caso na Alemanha, a ascensão da China se baseia amplamente em trabalho duro, criatividade e habilidades técnicas, afirma. Então, a equilibrada líder não tira, ao contrário dos Estados Unidos, os méritos pela China ter atingido o nível em que está no momento. Seu pedido de diálogo a colocou em rota de colisão com alguns do seu próprio partido. A ascensão da China despertou preocupação sobre a futura competitividade alemã, e essa angústia econômica encontra ecos na política febril do quarto mandato de Merkel. Então, muitos que a apoiam, outros que fazem oposição, acreditam que o grande enfrentamento do século XXI é o que a Alemanha terá no embate com a China. Sua grande coalizão está quase destruída por discussões. A populista AfD está estabelecida em todos os 16 parlamentos regionais, falando de como a Alemanha é dividida em 16 estados. Na batalha pela sucessão, muitos se preocupam com a redução
da influência internacional nos últimos meses da era Merkel. Alemães estão se perguntando qual será o seu legado quando terminar o seu governo em 2021, tendo ficado 16 anos no governo da Alemanha. De seus antecessores, Konrad Adenauer ancorou a Alemanha do pós-guerra no Oeste. Ele que é o grande criador do capitalismo social-democrata modelo europeu. Willy Brandt deu início à distensão com a União Soviética, falando que antes dos Estados Unidos, esse importante chanceler foi se aproximando da União Soviética sem perder, evidentemente, as características do capitalismo social-democrata. Helmut Kohl foi o arquiteto da reunificação, esse que é um dos grandes líderes do século XX, da parte final do século XX, sobretudo da Alemanha, que foi o arquiteto, então, que permitiu que a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental tornassem-se um único país, além de ter visto a queda do Muro de Berlim, que o ano passado comemorou 30 anos. Como Merkel será lembrada? Ela minimiza a pergunta. Não penso no meu papel na história, faço o meu trabalho. E os críticos que dizem que a era Merkel foi simples Durchwursteln, improvisação, essa palavra, diz ela, em raro lampejo de irritação, não faz parte do meu vocabulário. Então, olhando de longe, o que a gente pode dizer é que a Angela Merkel costurou muito internacionalmente nesses 16 anos para o crescimento e consolidação da União Europeia, além da sua própria Alemanha, além de ter sido um fiel da balança em momentos muito críticos que aconteceram nos últimos anos. Apesar de sua reputação de gradualismo e cautelar, Merkel será lembrado por duas medidas ousadas que mudaram a Alemanha: ordenar o fechamento das usinas nucleares após o desastre de Fukushima em 2011 e manter as fronteiras abertas no auge da crise de refugiados em 2015. Então, a favor do meio ambiente, dos problemas que vêm acontecendo, amplamente comentados por nós nas várias playlists do nosso canal, por isso desativou as usinas nucleares e, obviamente, recentemente na crise dos refugiados provocados sobretudo pelo problema na Síria, ela ofereceu que a Alemanha teria condições de abrigar até mais 1 milhão de estrangeiros, a Alemanha que já conta em suas fronteiras com quase 10 milhões de estrangeiros. Ela prefere destacar medidas menos visíveis. A Alemanha está mais engajada no mundo com missões das Forças Armadas na África e no Afeganistão. Fez esforços para acabar com a guerra na Ucrânia, atuou no acordo nuclear do Irã. Então isso é o que ela gosta, dessa parte de costurar acordos internacionais que estimulem a paz e o multilateralismo. Uma posição de responsabilidade cada vez mais diplomática e cada vez mais militar. A era Merkel foi definida pela crise, mas graças a ela, a maioria dos alemães raramente esteve tão bem, mostrando seu estilo de administração. A Alemanha é um dos poucos países que durante o século XXI não teve nenhum ano de declínio. Por quê? Porque apesar do seu produto interno bruto crescer pouco, ele cresce constantemente. Aliado à diminuição constante da população, é óbvio que a Alemanha nos últimos 20 anos vem aumentando gradual, mas constantemente a qualidade de vida de sua população.
O problema é que o mundo espera ainda mais de uma Alemanha poderosa e próspera e de seu próximo chanceler. Pois bem, gente, desta forma fizemos 4 programas acerca do ponto de vista político, econômico, social da nossa Angela Merkel. Ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.